Olá, gente, tudo bem? Pois é, além da nossa série Resumos, nós também temos a nossa série Atualidades, algumas ainda não inseridas no nosso canal do YouTube, mas vamos começar a inserir. E hoje foi exatamente, entrou em vigor hoje, a Lei 14.151. Estou pegando a colinha porque é bom a gente não esquecer o número. A Lei 14.151 que foi sancionada pelo presidente da República, segundo a qual ela só tem um artigo, aliás, ela tem dois. Um que diz que essa lei entra em vigor na data de hoje, que é o artigo 2º, e o artigo 1º, segundo o qual ele diz o seguinte: durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. A empregada ficará à disposição para exercer atividade de seu domicílio por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Bom, é claro que o conceito de trabalho à distância por si só ele já é complexo, porque há uma diferença entre teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância, segundo o qual são espécies do mesmo gênero, trabalho fora do estabelecimento da empresa, trabalho à distância. Bom, então, a grande confusão que se instala é que essa lei ela poderia fazer um diálogo com, a medida provisória 1045, que foi também agora de 27 de abril. Por quê? Bom, vamos por parte. Como eu digo, usar a teoria de Jack Stripador. Essa lei que entrou em vigor hoje, 13 de maio, exatamente dia da abolição da escravatura, onde se comemora a abolição da escravatura no Brasil, estranha-se o fato do presidente da República ter sancionado essa lei exatamente quando acontece uma grande investigação, uma CPI que acontece sobre as atuações na saúde, no período da pandemia, nas encomendas ou não da vacina, na demora da vacinação, do negacionismo, enfim, no meio dessa pandemia acontece essa lei. Ótimo, eu acho que a maternidade efetivamente tem que ser protegida, a vida tem que ser protegida, mas a grande questão é que a lei ela não é muito clara. Ela poderia ter tido um outro parágrafo para tratar de algumas atividades em que o trabalho à distância não é possível. Então vamos enumerar alguns só para exemplo. Bom, é claro que o trabalho burocrático, é claro que o trabalho, por exemplo, num setor de contabilidade, no setor de RH de uma empresa, no setor de um escritório, ele pode ser feito no domicílio da gestante. Ok, como muitos estão fazendo, a aula está sendo feita dessa forma, de forma remota. Mas eu fico pensando, e a trabalhadora doméstica? Que ela, desde 2006, ela vem, o trabalhador doméstico em geral, vem agregando direitos à lei do doméstico, como jornada de trabalho, regulamentada em 44 horas semanais, 8 diárias, o direito ao fundo de garantia, o direito ao seguro-desemprego, não mais, nada disso opcional, agora de forma obrigatória, o não desconto das utilidades. Então eu fico pensando o seguinte: um trabalho doméstico, um serviço doméstico, por exemplo, ele não pode ser feito no domicílio da trabalhadora. Ele tem que ser feito na casa da empresa, na casa do patrão. Uma outra atividade que também me ocorre, a enfermeira. O trabalho da enfermeira ou da técnica de enfermagem, da auxiliar de serviços gerais de qualquer empresa, ele tem que ser feito no local. É um trabalho que requer a presença física ali, além da pessoalidade. Então, não me parece que isso seja possível ser estendido a todas as trabalhadoras, como a lei coloca. Bom, como a lei estabelece, como a lei firma, fixa. No entanto, a grande questão é:
Foi reeditada agora a semelhança da medida provisória 936, que foi transformada na Lei 14.020, e também a medida provisória 927, que temos lá nesse mesmo canal, lá embaixo, no início de 2020, logo que essas leis saíram, nós temos vídeos comentando sobre essas leis. E essa medida provisória, essas duas da agora 27 de abril, elas são quase que uma reedição dessas duas medidas provisórias e da própria Lei 14.020. Por quê? Porque naquela ocasião ficou estabelecido que enquanto durasse o decreto de caráter emergencial da pandemia, que foi até o final do ano. E a pandemia, ela não finalizou. Nós estamos em 2021, em maio de 2021, estamos aí no auge, nem sei mais se é na segunda ou se da terceira onda, mas o fato é que a gente continua aí nesse estado de pandemia, nesses trabalhos remotos, com o distanciamento social e tudo que nós vivemos a partir de março de 2020. Então, em tese, aquelas normativas de 2020 teria perdido a sua validade. É claro que tudo aquilo que foi contratado, as cláusulas que foram alteradas, o benefício emergencial, as suspensões do contrato, as reduções de jornada com redução de salário, tudo que foi feito, que foi mexido, alterado naquela ocasião, valeu, óbvio, sem dúvida nenhuma. O que perdeu a eficácia foi a legislação. Então, para que novas alterações contratuais possam ser feitas, a gente tinha que ter uma nova legislação. E aí veio a 1045 e a 1046 agora do dia 27. Bom, mas o que nós estamos comentando hoje não é sobre essas normativas, que isso a gente já fez. O que nós estamos comentando hoje é exatamente essa medida provisória, essa lei que trata da doméstica, da trabalhadora 14.000, essa lei 14.051, né, de 13 de maio. Então, por que exatamente não se tem um parágrafo nessa legislação para falar, para ajustar uma redação mais ou menos assim, naquelas atividades em que continua em pleno funcionamento e que não é possível fazer o trabalho à distância, o trabalho remoto, a empresa poderá fazer a suspensão do contrato de trabalho, porque aí não cabe nem a redução do contrato, a suspensão do contrato com o pagamento do benefício emergencial pelo governo. Bom, já que o governo não criou um dispositivo nessa lei para afastar de vez a trabalhadora gestante, enquanto ela estiver, ou depois que ela tiver o filho, enquanto ela estiver no período de estabilidade, de amamentação, sobretudo, essa lei ela poderia ter efetivamente um artigo dizendo que ela vai se afastar e a empresa, o governo federal vai honrar o ganho dela através do benefício emergencial. Bom, mas como ele não fez isso, jogou a bola para a empresa. Então, já me perguntaram isso hoje, já me ligaram, já recebi vários pedidos de orientação nesse tema. Eu entendo que a empresa pode se utilizar, nesse caso, dessa medida provisória, sobretudo a 1045 de 2021, que fala da suspensão do contrato por um prazo aí. O problema é que vai ter que fazer uma suspensão, talvez mais uma outra, dependendo do tempo em que a gestante tiver de gravidez. Mas só tem uma questão. A suspensão do contrato, ela tem em contrapartida uma garantia provisória de emprego pelo mesmo tempo em que o contrato foi suspenso. Por exemplo, foi suspenso por 90 dias, vai ter mais 90 dias de garantia provisória de emprego. E que no caso da gestante, essa garantia ela vai
começar depois que termina aquela garantia provisória ou estabilidade provisória do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, dos atos da disposição constitucional transitória. Bom, então aí eu acho que a gente tem que fazer interpretações, porque é uma instabilidade, é uma confusão aí nesse mundo jurídico instituído por uma lei que estranha-se, né, que é uma lei que vem exatamente nesse momento em que tem uma grande CPI discutindo as atuações do Executivo Nacional na pandemia, em relação à vacina, à saúde pública, à condução, negacionismo, etc. Tal, e vem essa lei. Mas essas leis emergenciais, isso eu já disse também lá nos vídeos anteriores, quando eu destrinchei as medidas provisórias 927, 936 e a Lei 14.020, de que elas têm uma redação confusa, complexa, às vezes num parágrafo diz uma coisa, no outro diz outra, levando assim a confusões ao intérprete. Mas nessa aqui especificamente, ela não é confusa, ela é econômica demais, porque não fez uma previsão para aquelas atividades que é impossível haver o trabalho de forma remota. Então é isso, gente, é isso que eu gostaria de jogar aí nesse primeiro momento, hoje ainda, essa discussão. Eu vejo uma luz sim no fundo do túnel para a doméstica, como eu me referi, para a doméstica, para a técnica de enfermagem, para trabalhadores de serviços gerais, para a própria enfermeira, que são atividades que requer a presença no local de trabalho, dentre outras, por óbvio, motorista também, não tem como a motorista trabalhar remotamente, seja taxista, empregada, seja de transporte público, ela tem que trabalhar no local. Bom, e aí nesse caso eu vejo como uma saída no fundo do túnel a suspensão do contrato de trabalho, agora com base na lei, na medida provisória 1045 de 2021. Só lembrando que nessas hipóteses tem todo um conjunto aí de ser feito, que pode ser feito de forma individual, dependendo da faixa salarial do empregado, tem que comunicar imediatamente ao Ministério da Economia, tem a questão da estabilidade provisória, né? Então, tem uma série de detalhes aí que precisa ser lido, ser feito, ser implementado nessa alteração do contrato de trabalho. Mas eu acho que tem saída sim. Tem saída, obviamente que tem. Ok, gente? Fica aí então e até o próximo vídeo da